Vamos conversar então? Vou chamar para a nossa conversa. Hoje a gente tem essa convidada especial para comentar aqui um pouquinho o dia de ontem, a entrevista de Lula, que é a Eliara Santana. A Eliara, ela é jornalista, ela é doutora em linguística, pesquisadora do Observatório das Eleições, pesquisadora colaboradora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. E ela está lançando agora, semana que vem, o livro Jornal Nacional, um ator político em cena, do impeachment de Dilma Rousseff à eleição de Jair Bolsonaro, pela editora Merak. Você está vendo aí, inclusive, a capa do livro, né? E o livro é isso, é uma análise de como o Jornal Nacional se comportou, então, desde o impeachment ali de Dilma até a eleição de Jair Bolsonaro. Então, ela manja muito sobre o Jornal Nacional. Eliara, seja muito bem-vinda, um prazer te receber aqui. Tudo bom com você? Ei, querida, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para falar desse meu objeto, né, de pesquisa que está aí tão famoso, tão em cena agora. Exato. Estão em cena também por conta dessa semana de entrevistas, né, de candidatos a presidente ali no Jornal Nacional. E eu queria começar com você falando um pouquinho, de fato, sobre a entrevista de Lula, para depois a gente trazer mais sobre o livro. E eu queria começar te ouvindo em relação à avaliação que você fez, da postura ali de Lula, de como ele se comportou, e da postura, claro, também dos entrevistadores. Como que você viu tudo isso, Eliara? Conta pra gente. Olha, a primeira pergunta, e foi muito interessante foi muito bom você ter colocado o trecho, né, da primeira pergunta do Bonner, porque aquela primeira pergunta, ou melhor, aquela primeira intervenção que ele faz, né, ela é taxativa por vários motivos, mas eu acho que eu vou colocar dois aqui, ou um principal, né? Ela coloca, naquele momento ali, eu havia, curiosamente, de manhã eu havia feito um post no Facebook comentando que nós poderíamos ter surpresas, porque o Jornal Nacional é um ator político que se reposiciona. Então, estavam todos esperando uma animosidade, né, um embate na entrevista, e nós poderíamos ter surpresas. E, de fato, nós tivemos surpresa, né? Porque houve, sim, um reposicionamento, e aquela primeira pergunta de William Bonner marca exatamente, né, esse reposicionamento e essa postura. William Bonner, no Jornal Nacional, para milhões de telespectadores, afirma, né, o senhor não deve nada à justiça. Fim. Ele não diz, o STF diz que o senhor não deve, não. Ele afirma, o senhor não deve nada à justiça. A partir daquele momento, se estabelece, né, uma outra... Veja, não é que eles agora são amigos, né, de infância, não é isso, não se trata disso, mas se estabelece ali, de fato, né, eu acho que uma nova postura do Jornal Nacional, em relação a Lula, a um futuro governo Lula, né? De novo, não significa que serão amigos, mas essa pergunta inicial e essa afirmação de William Bonner, porque não foi uma pergunta só. Claro, ele falou do tema corrupção, ele trouxe o tema corrupção à baila, porque seria, de fato, um tema que estaria na entrevista, mas ele não colocou a corrupção no colo de Lula. Ele afirmou que Lula não deve mais nada à justiça, e ele perguntou o que o senhor pretende fazer para que os eleitores, enfim, acreditem que o senhor vai combater a corrupção. E deixou Lula falar, né? Lula não foi interrompido durante a entrevista. Foram duas breves, eu não diria nem interrupções, mas dois breves cortes. E eu acho que os dois feitos pela Renata. Um eu tenho certeza foi pela Renata, o outro eu não me recordo, mas eu acho que também foi por ela, foi uma intervenção em uma pergunta que ela estava fazendo, Lula estava respondendo, ela fez uma intervenção, mas muito breve. Então ele não foi interrompido. Lula falou, e aí Lula falou de tudo, né? Lula falou de todos os temas que ele sabe falar muito bem, e ele trouxe, né? Porque isso é muito importante, né? Para a gente pensar em termos de discurso. Por que discurso é tão efetivo? Por que Lula ficou 16 anos sem falar no Jornal Nacional? Exatamente por causa desses números todos que você mostrou aí, né, no começo, aí no giro, exatamente por isso, porque a voz dele, não a voz física, né, a fala, o discurso,
é de uma potência impressionante, né? E nós vimos isso. E o resultado, nós vimos já ontem e hoje a repercussão. Então, ele foi, o Jornal Nacional, os apresentadores, né, William Bonner e Renato Vasconcelos, deixaram que ele falasse, né? Não houve interrupção, não houve perguntas. Houve só um momento que me pareceu aliás, 2 momentos, né? Quando o Bonner traz a questão do governo Dilma, né? Que ele trouxe, cutucou, e Lula se saiu muito bem. Ele insistiu, Lula respondeu, né? Mas não houve um embate forte, como já houve em outros momentos. E no momento em que a Renata traz a questão do MST, né? Na verdade, traz a questão do agronegócio, que foi uma pergunta claramente encomendada, né? É uma pergunta, nós jornalistas sabemos, uma pergunta ali da assessoria de imprensa entregou para que fosse feita, né? Tinha de ser feita, enfim, e foi feita. E ela insistiu, né, no compromisso de Lula com o agronegócio, porque que parte do agronegócio não gosta dele, e ele saiu bem, ele respondeu, e ela jogou a questão do MST, né? Mas eles temem o MST. E aí Lula falou, mas Renata, você precisa visitar uma cooperativa do MST, né?